Olá! Este aqui é o Ozempic, e muito provavelmente esse é o medicamento mais famoso do mundo hoje em dia. Mas aqui tem um detalhe muito curioso. A fama toda dele não vem do motivo pelo qual ele foi criado. Na verdade, vem de um efeito colateral, que acabou virando o seu principal atrativo. E isso nos leva à grande pergunta, né? Será que o Ozempic vai mesmo mudar o mundo? A gente sabe que a internet adora dizer que algo vai mudar o mundo, e vamos combinar, 99% das vezes isso não acontece. Mas, ao que tudo indica, o Ozempic talvez seja aquele 1% que foge à regra. Bora entender isso a fundo. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar lá no começo. Afinal, para que o Ozempic foi realmente criado? Ok, vamos lá. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida. O nome é meio complicado, mas a ideia é bem simples. Ela é o que os cientistas chamam de agonista de GLP-1. E o que isso quer dizer? Basicamente, que ela age de forma muito parecida a um hormônio que nosso corpo já produz naturalmente, o tal do GLP-1. Num corpo saudável, o processo é bem direto. A gente come alguma coisa e o corpo libera esse hormônio, o GLP-1. Ele funciona como um mensageiro que avisa o pâncreas: "Ei, hora de liberar a insulina". A insulina, por sua vez, age como se fosse uma chave, sabe? Ela abre a porta das células para o açúcar entrar e ser usado como energia. Agora, em pessoas com diabetes tipo 2, esse sistema começa a falhar. As células meio que param de ouvir o sinal da insulina. É como se a chave não encaixasse mais direito na fechadura. O nome disso é resistência à insulina. E o resultado? O açúcar acaba se acumulando no sangue. E é exatamente aí que o Ozempic entra em cena. Como ele imita o GLP-1, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, dá um empurrãozinho no pâncreas para produzir mais insulina, e segundo, ajuda a insulina que já está circulando a funcionar melhor, a ser mais eficiente. É um ataque em duas frentes contra o problema. Mas controlar a diabetes era só o começo da história. O que transformou esse remédio num verdadeiro fenômeno cultural foi, na verdade, um efeito colateral: a perda de peso. Tá, mas como ele faz isso? A semaglutida age de duas maneiras principais. Primeiro, ela faz a digestão ficar mais lenta. O estômago demora mais para esvaziar. Com isso, a sensação de saciedade dura muito mais tempo. E segundo, ela atua direto no cérebro, em áreas que controlam o apetite, mandando um sinal de que já está tudo bem, que não precisa de mais comida. E qual o resultado disso tudo? Em média, os pacientes que usam Ozempic perdem cerca de 10% do seu peso corporal. É uma redução muito significativa, e foi isso que chamou a atenção do mundo todo. E essa atenção toda, claro, virou dinheiro. Muito dinheiro. Para se ter uma ideia, só no último ano, a Novo Nordisk, que é a empresa dona da patente, faturou mais de 50 bilhões de dólares com esses medicamentos à base de semaglutida. A escala de uso é impressionante. Só nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas já usaram o medicamento. Isso dá uns 6% da população inteira do país. E olha que interessante, desses 20 milhões de usuários, cerca de 40%, ou seja, 8 milhões de pessoas, usaram o remédio não para diabetes, mas especificamente para perder peso. Quase metade de todo mundo usando o remédio por causa do tal efeito colateral. O impacto foi tão grande que começou a aparecer em lugares inesperados. O Walmart, por exemplo, que tem farmácias e supermercados, percebeu uma coisa muito doida. Nos lugares onde as vendas de Ozempic aumentavam, as vendas de comida diminuíam. Pensa só, um único medicamento afetando o faturamento de uma gigante do varejo. Olha, se a história do Ozempic parasse por aqui, já seria notável, né? Mas agora a ciência está explorando uma fronteira que é ainda mais especulativa e, quem sabe, até mais revolucionário. Um remédio para diabetes que também ajuda a emagrecer já é um feito e tanto. Mas e se o efeito dele no cérebro for ainda mais longe do que a gente imaginava? Mas aqui, muita calma. É muito importante ter cautela. O que existe por enquanto são só as primeiras evidências. Estudos em animais de laboratório mostraram que a semaglutida pode reduzir o consumo de substâncias como álcool e nicotina. Além disso, existem relatos de pacientes que contam que, depois de começar o tratamento, simplesmente perderam o interesse em outros comportamentos compulsivos. A teoria por trás disso, que é o ponto-chave, é que a semaglutida talvez consiga modular o sistema de recompensa do cérebro. Aquele que funciona com a dopamina, sabe? A ideia é que, ao diminuir os picos de prazer associados aos comportamentos viciantes,
o remédio poderia também diminuir a compulsão. Mas, de novo, é fundamental deixar isso bem claro. Por mais que pareça promissor, isso ainda não é ciência estabelecida. Relatos de pacientes são interessantes, mas não são prova científica. As pesquisas ainda estão acontecendo. Hoje, ele não é um tratamento aprovado para dependência. Beleza. Então vamos juntar todas as peças agora para ter uma visão completa, colocando na balança o que a gente já sabe, o que a gente suspeita e, claro, os riscos envolvidos. Aqui a gente tem um bom resumo da situação. De um lado, os usos que já são aprovados e eficazes: tratar diabetes tipo 2 e ajudar na perda de peso, sempre com supervisão médica. Do outro, essa possibilidade fascinante para tratar vícios que ainda está no campo da pesquisa. E claro, não dá para esquecer dos riscos conhecidos, como desidratação e um risco perigoso de pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas. E para além da ciência, o Ozempic virou um grande debate público. A sua eficácia para perda de peso gerou uma discussão bem complexa, com algumas pessoas considerando seu uso como uma espécie de atalho ou até trapaça para emagrecer. No fim das contas, o Ozempic se mostrou uma ferramenta farmacológica incrivelmente poderosa. Os efeitos vão do pâncreas ao cérebro e chegam até nos carrinhos de supermercado. Ele já está mudando vidas e mercados. Então, a verdadeira questão que fica talvez não seja mais sobre o que o medicamento faz, mas sim sobre nós. Como a sociedade vai escolher usar uma tecnologia tão potente assim?